Hoje nós vamos ver o primeiro episódio de um anime bem peculiar. O seu nome é Shinka no Mi e o seu protagonista é o Seiji Hiragi, um menino do ensino médio zero à esquerda, que junto com seus colegas foi transportado para um mundo mágico. Esse vídeo contém spoilers, então cuidado. Tudo começa em uma floresta. O Seiji Hiragi estava no segundo ano do ensino médio. Naquele momento, ele se encontrava num mundo misterioso que não era a Terra. Ele estava confrontando uma realidade que nunca tinha experimentado na vida. Havia uma menina nua na sua frente, e ele ficou desesperado. A menina de cabelos vermelhos pula em cima do Hiragi e fala que o ama, pedindo para ele se casar com ela. E ele, sem entender nada, se pergunta como ele chegou a esse ponto. E em um flashback, mostra uma sala de aula, e o protagonista estava deitado no chão. Ele era feio, gordo, fedido e vivia sofrendo bullying. Enquanto alguns meninos pegavam no seu pé, a aula estava no fim e um recado é dado. A voz se apresenta como que todos conhecem por Deus. A voz pede que todos se sentem e prestem atenção, mas o Hiragi fica ali, no chão, jogado. A voz quer que todos deixem a Terra e vão para outro mundo. Eles vão ser invocados como grandes heróis, e como seu presente de despedida concederia o poder de verificar os seus status, além de fornecer algumas habilidades de avaliação e caixas de itens. O Hiragi diz que é como um RPG, e eles iriam partir em 10 minutos. Então, começaram a montar grupos para serem teletransportados para o mesmo local. O Hiragi se levanta e pede para se juntar a um dos grupos, mas ele é esculachado por ser nível 1 em tudo. Força, destreza, agilidade, não possui nenhuma habilidade e na sua raça está descrita como mau ser humano. Por isso, ele acaba ficando sozinho, e enquanto todos são teletransportados em um grupo para o novo mundo, ele ficou para trás. Então Deus dá uma habilidade para ele a mais e o manda para outro mundo. No outro mundo, o Hiragi é jogado na floresta, não sabe como vai sobreviver, já passaram 5 dias e ele estava morrendo de fome. Ao ver uma larva, ele tenta pegar, mas algumas coisas pulam em suas costas, e olhando para frente, ele vê que essas criaturas deixaram uma fruta para trás. Usando a sua habilidade de avaliar, ele descobre que é algum tipo de fruta da evolução. Ele come a fruta e é muito ruim, mas ele estava com tanta fome que comeu mesmo assim. Andando pela floresta, ele acha algumas criaturas, as mesmas que pularam nele antes, e ele descobre que são um tipo de macacos inteligentes. Os seus níveis são de 120, e eles estavam cheios de fruta da evolução e alguns tipos de porções. Eles se retiram do local e o Hiragi se aproveita para roubar tudo. Ele rouba 9 frutas da evolução e 8 poções de recuperação de grau mais elevado. Enquanto isso acontece com o Hiragi, nós vemos os outros alunos. Eles estão em uma cidade e todos foram teletransportados para o mesmo lugar. Alguns alunos ficam preocupados com o Hiragi, que foi o único a ser teletransportado para um local diferente. Nisso, no meio da floresta, o Hiragi aparece com um cogumelo na mão. Não sabe se é combustível, e a sua habilidade avaliador só mostra pontos de interrogação, mas ele come mesmo assim e acaba paralisado. Durante todo esse tempo, ele comeu tudo que o avaliador dizia ser comestível, e recebeu muitas habilidades como resistência à paralisia, mas mesmo assim, o cogumelo deixou ele paralisado. Então, quando ele volta a se mexer, ele pega mais uma das suas frutas de evolução, e ele só tem mais 2, e ele é guloso e acaba comendo as 2 e fica melhor na hora. Mesmo depois de todo esse tempo, ainda não tinha descoberto o que a fruta da evolução causava, mas ele percebe que conseguiu algumas habilidades como resistência a veneno, e a sua habilidade de avaliador se tornou avaliador avançado, ou seja, subiu de nível. Quando nota, no mesmo momento, um macaco inteligente aparece atrás do Hiragi e o chuta para longe. Ele tem uma poção e se recupera, mas o macaco ataca ele de novo, e ele é muito forte. O macaco tenta morder ele, mas acaba morrendo por causa do cheiro do Hiragi, e acaba fornecendo alguns itens para o Hiragi, como habilidades de luta, pele de macaco, carne de macaco, ossos de macaco e por aí vai. O Hiragi lê o livro do macaco e, mesmo estando em uma língua diferente, ele consegue ler. Ele não entende, mas se lembra que ganhou uma habilidade a mais, a desconstrução completa. Nisso, ele começa a evolução. Ele aparece mais magro e não sabe o que aconteceu direito, mas parece ter sido doloroso. E olhando suas habilidades, ele vê que os seus pontos estão bem altos, mas ainda continua no nível 1, mesmo tendo derrotado um macaco do nível 120.
5 meses se passaram e o Hiraji usou seu conhecimento do macaco para acumular experiência, aumentar seu status de forma constante e agora estava levando uma surra de um Acrowolf nível 311. O Acrowolf o ataca, mas o Hiraji consegue desviar e atacar de volta. Ele acaba derrotando o lobo e recebendo algumas habilidades dele, e a evolução começa de novo, parecendo bem doloroso. Enquanto o Hiraji estava evoluindo, ele acabou sendo cercado por muitos macacos inteligentes e ele fica assustado, ainda mais quando o que quer lutar contra ele é um gorila vermelho gigante de nível 775. Ele tenta recusar, mas o gorila não deixa. O gorila tenta dar um soco no Hiraji, mas ele se desvia. Ninguém nunca tinha sobrevivido do primeiro golpe do gorila. O gorila fica corado e o Hiraji descobre que na verdade é uma fêmea. Ela o ataca de novo e o Hiraji fica todo machucado. A gorila diz que ninguém nunca sobreviveu do seu ataque, punho ofuscante. O Hiraji já sabe que vai morrer, mas continua lutando. A gorila se apresenta como Saria e eles têm uma batalha bem difícil. Então o Hiraji decide usar magia d'água que recebeu quando derrotou o Acrowolf e lança a magia em si mesmo. E quando a Saria tenta atacar ele de novo, o Hiraji, sem saber o que fazer, decide usar a mesma mágica que matou o macaco inteligente da última vez. Sim, o seu cheiro, ele usa. E a Saria fica completamente paralisada por um momento, mas isso não a derrota como Hiraji esperava, e ela para de atacar ele e o abraça dizendo que o ama. O Hiraji não entende nada e o anime acaba. Bom, o que dizer desse primeiro episódio? Ele é um anime de comédia misturado com Isekai, anime cujo personagem principal acaba em um mundo mágico diferente do seu. Bom, ele não foge desses temas, mesmo sendo um pouco confuso. Esse é o tipo de anime para assistir quando não se tem nada para fazer. Sua pontuação no My Anime List é 6.14, não sendo um dos melhores animes do mundo, mas ele faz jus aos seus padrões. Então quem gosta desse tipo de anime, recomendo totalmente. Mas e vocês? O que acharam desse primeiro episódio? Me contem nos comentários o que vocês acharam e se querem ver mais vídeos desse anime. Eu vejo vocês no próximo vídeo.